Laszlo Krasznahorkai, Prémio Nobel da Literatura 2025, é uma das sugestões do Pedro Mexia para a rubrica Leituras com Pedro Mexia deste mês. Sobretudo este livro, embora também falemos dos outros, Herbst 07769, uma edição da Cavalo de Ferro com tradução de João Miguel Henriques a partir do húngaro. Pedro, como é que falaríamos deste livro e deste autor para quem não o conhece e ainda não o leu? Sim, ele é conhecido mesmo fora do mundo literário por ser um colaborador habitual do cineasta Béla Tarr. Vários dos livros do Béla Tarr, vários dos filmes do Béla Tarr foram a partir de livros do Krasznahorkai. Havia só traduzido em português um livro que deu um filme do Béla Tarr chamado Tango de Satanás, que foi traduzido pela Cotovia, pela Antígona. E agora saiu este livro, coincidentemente com porque quando o livro ainda não tem uma menção, porque já devia estar impresso, penso que já estaria impresso. Já estaria impresso, não diria Prémio Nobel. Ele estava cá, vai haver uma cinta com certeza a dizer Prémio Nobel, mas ele estava cá no fólio quando soube, ou ia chegar, não sei, quando soube que ele era Prémio Nobel. Eu estou sempre a dizer chamar cineastas aos escritores e vice-versa, mas é um escritor muito... há uma expressão que aparece sempre a propósito dele, que é o lado apocalíptico, e não é apocalíptico no sentido da ficção científica ou coisa do género, mas é sempre enraizado na história, em comunidades. Há um livro que se passa, por exemplo, num circo ambulante. Este passa-se numa localidade na Turígia, na Alemanha. E porquê é que este livro é apocalíptico? Também porque, começa logo com uma epígrafe que diz a esperança é um erro. Acho que estamos logo, já sabemos, já não vamos ao engano. E porquê é que a esperança é um erro? Ou melhor, porquê é que ele diz que a esperança é um erro? Porque o livro trata ao mesmo tempo duas situações apocalípticas, uma real e reconhecível e outra hipotética e teórica. A real portanto, passa-se num dos estados da Alemanha, como praticamente todos os estados do leste da Alemanha, neste caso é mais central do que de leste, onde a partir das últimas eleições, então isso é muito notório, a alternativa para a Alemanha, o AfD, dominou a Alemanha antiga, RDA, não é? Eleitoralmente, e portanto há um lado de apocalipse político, porque evidentemente que a direita radical na Alemanha é um pouco diferente da direita radical noutros países que não tem aquela história, e o medo que isso suscita é diferente. O romance foi publicado em 21, portanto ainda antes já havia a ascensão da AfD, mas então se virem o mapa eleitoral das últimas eleições verão que aquilo parece leste a oeste, com a parte de leste toda não de volta ao comunismo ou à esquerda radical, mas à direita radical, que parece ser uma tendência europeia e não só. E isso está muito presente no livro através de um grupo de nazis que se reúne nessa pequena localidade. E depois há uma personagem que está metida nesse grupo, embora... De forma secundária. De forma secundária, ele é órfão e há um tipo... O chefe desse grupo. O chefe desse grupo, que é o patrão dele, quem chamam boss, que é o líder local lá dos neonazis, e que é uma espécie de pai para ele. Ele não é politizado, mas é um tipo muito, muito, muito grande e muito forte, e portanto acaba por ser útil para ser o braço armado, o hipotético braço armado daquele grupo, ou um deles. E entretanto há um acontecimento muito... Ele é um pouco apático e aparentemente não se percebe bem se é inteligente ou não parece muito bom, mas a essa altura fica fascinado e aterrorizado com professor de Física e Matemática que houve na escola, em que o professor de Física e Matemática lhes fala aos alunos do Big Bang e sobre a possibilidade de
naquela ideia de haver partículas de matéria e de antimatéria, elas se anularem uma à outra. Haver um erro e haver uma partícula a mais. E essa partícula a mais, esse excedente, como ele diz, poder, no limite, destruir o mundo. Bom, portanto, há uma ameaça, na verdade, para a cabeça dessa personagem real do apocalipse a qualquer momento. Ou seja, para ele isso torna-se o principal assunto. Claro. Enquanto as pessoas que o rodeiam, esse grupo, que chamam o pelotão, preocupa-se com aquilo que a conquista mediterrânea se preocupa, que há muitos imigrantes, mas eles, aliás, sublinham que não são tanto o problema não são os imigrantes, são os judeus. Árabes, são os judeus, porque esses são poucos, mas mandam nas coisas. Portanto, os velhos tropos antissemitas. E então este Florian, que Herbst, e daí o nome, isto é um código postal. Herbst, portanto é o nome dele e o código postal. O código postal, porquê? Porque ele, isso é logo a abertura do livro, ele escreve a Angela Merkel, então, à época em que se passa o romance, chanceler da Alemanha, dizendo que o mundo pode acabar e é preciso fazer alguma coisa. Porque me explicaram isto assim, é preciso fazer alguma coisa. O professor dele fica aterrorizado, claro. Isto é uma coisa que eu vos falei nas aulas, não quero o meu nome metido nisso. Aliás, o professor deixou de dar aulas, agora tem uma estação de meteorologia. Tem uma estação de meteorologia, não quer chatices. E, evidentemente, a Angela Merkel não lhe responde, ele volta a escrever, até que vai ter com ela e evidentemente, ela não recebe, nem sequer está lá, e depois começa a ser espiado, a seguir pelas autoridades, porque é este maluco que quer falar pela chanceler, porque quer falar do quê? Bom, e depois há uma segunda parte do livro, por assim dizer, que não é marcada como segunda parte, em que ele, depois de vários acontecimentos trágicos, vai como que mudar de personalidade e vai revelar-se outra coisa. Esta pessoa que era naif, ingênua, ajudava toda a gente e permitia até uma relação abusiva com o seu patrão, que lhe dava calduço e dizia que ele não sabia nada, não percebia de nada. E ele transforma-se noutra coisa. E há ainda um outro elemento, que é um elemento que devo dizer que foi um elemento que quando eu estava a ler o livro temi, que é quando nessa altura se fala de uma série de lobos que andam à solta, eu pensei, lobos à solta, nazis, isto é uma coisa muito evidente. E depois percebemos que não é uma alegoria tão básica como isso. Porque tem um final extraordinário. Só não é básico como isso, como reaparece no final de uma forma que só o final quase vale o livro. É verdade. Para usar a palavra que tu usaste no podcast, é colossal. Sim, o final é colossal. E o livro tem um desafio. Exato. E uma exigência. É um livro escrito, são quase 400 páginas e uma única frase. Isto, tenho a consciência pode assustar, de não dizer é? Isto que a maioria das pessoas dizem obrigado e boa tarde. Mas, na verdade, primeiro, como as pessoas que seguem a literatura sabem, há muita gente a escrever textos com uma grande densidade, ou uma grande lentidão, ou muito longos. Estou a pensar em nomes evidentes, dois deles Nobel, o Peter Handke, que é, em geral, apesar de tudo, escreve livros breves, e o Jon Fosse, e outro que escreve livros longos, que é o Knausgaard, o norueguês. E, portanto, essa ideia de que há uma literatura, tal como há um cinema, que é mais lento, mais exigente, mais denso, etc., existe sobretudo nos países de língua alemã ou em alguns países de leste, e é um estilo, isto é, a pessoa pode dizer, não, eu gosto de ler o Graham Greene, pronto, tudo bem, e eu adoro o Graham Greene, e de facto, ao princípio, parece que vai ser muito difícil. Mas não é. Não foi para ti, não foi para mim, no sentido em que há uma mestria técnica que lhe permite que, através de vírgulas, ele consiga dar um andamento às frases e, portanto, ele passe do discurso indireto para o direto, muda tempos, descrições. Pensamentos do narrador, etc. E, portanto, quando eu falava de duas partes, não há duas partes. A frase é mesmo uma única frase. Sim, é verdade. É uma única frase. Só há ponto final na última, não é? Ou nem sequer, não sei se há na última mesmo. Há ponto final na última. Há ponto final na última. Que é... não me aconteceu no livro, e acho que a ti também não,
voltar atrás. Não, de todo. Não é preciso, como em alguns autores... Não há... não percebi bem. Não estás a ler e, mesmo do ponto de vista gramatical, ou assim, isto aqui... não, porque isto é de uma fluência incrível. É verdade. É uma espécie de jorro, claro que não foi um jorro, ninguém escreve uma frase de 400 páginas, não é? Sem ser hiper trabalhado, mas mostra uma mestria muito grande. Ele já tinha feito isto que eu tenha lido numa novela, mas num texto muito mais pequeno do que este, e ele joga muito bem com essas dimensões apocalípticas. Por um lado, o apocalipse numa pequena localidade, onde as pessoas vivem sempre numa espécie de medo difuso e numa ausência de alegria de viver. Depois o apocalipse político, as reminiscências históricas, e depois no apocalipse que já não é sequer aquele que é muito comum ouvirmos falar hoje, que é o ambiental, portanto as alterações climáticas e tudo isso, mas é um apocalipse em relação ao qual não há mesmo nada a fazer, que é o mundo está condenado a partir de desaparecer, e aliás sabemos que isso é factual de outra maneira, do sol explodir, etc. Bom, e portanto ele fica obcecado com uma teoria que provavelmente não compreende por inteiro. Eu não a compreendo por inteiro, não tenho, as minhas luzes de física são nenhumas, mas percebe-se que há uma desconformidade. É como se não há Deus aqui neste livro, mas é como se fosse um erro de Deus, e esse erro de Deus, que talvez seja de um Deus maligno, vai fazer com que tudo isto acabe. E ele quer que o mundo não acabe, e o mundo ao mesmo tempo está politicamente e pessoalmente a acabar à volta dele. E nós também vemos isso. E portanto devo dizer com o passar do tempo no livro. É francamente mais difícil aguentar o negrume do livro do que a frase de 400 páginas. Que não seja isso a impedir as pessoas de ler. Ou seja, que uma pessoa diga, bom, não quero ler um livro sobre o apocalipse, então não vale a pena ler o livro. Mas se não aguento ler 400 páginas, tentem, se vos interessa, tentem, porque isto não é, se nós compararmos com aquelas coisas que se faziam, sei lá, o Ulisses do Joyce, isto é mais fácil de ler que o Ulisses do Joyce, e o Ulisses do Joyce não é uma única frase. Sim. E portanto uma forma muito exigente, muito... Sim, em termos formais é muito exigente para o leitor. Muito exigente para o leitor, mas uma vez entrando... Sim, já é muito difícil sair. Sim, é difícil sair porque isso cria um ritmo, uma habituação. A certa altura a pessoa já sabe... Por exemplo, há muitos romances em que nós não sabemos a essa altura quem é que está a falar, por exemplo. Não me aconteceu uma única vez. Aqui não me aconteceu uma única vez. Claro. E, portanto, o que significa que ele é muito bom, não é? Porque, apesar de tudo, é uma frase, não é? E tem pontuação, claro, não tem pontos finais, mas de resto tem pontuação. E é uma visão, digamos assim, ainda mais pessimista do que os pessimistas, porque há os pessimistas que são pessimistas quanto à sua vida pessoal, outros que são pessimistas quanto à política, outros que são pessimistas quanto ao clima, mas este livro parece pressupor, claro que não estou a dizer que seja a opinião dele, mas enfim, há uma certa insistência nestes temas, livro após livro, de que nós estamos condenados à partida por qualquer coisa que não podemos fazer nada, há uma espécie de pecado original, não de origem cristã ou de origem religiosa, mas qualquer coisa que condena a espécie a um fim pouco... E, portanto, como digo, eu percebo que uma pessoa não queira ler este livro, mas o susto de ter 400 páginas, se insistirem a ler as primeiras 20, verão que não é impeditivo, porque ele domina perfeitamente a forma que escolheu, a sintaxe, a gramática, tudo, é bastante fluente e é mais como dizia no programa, é mais fácil voltar atrás num romance do Tolstói em que a gente já não sabe quem é. Por causa dos diminutivos, não é? Que eles usam nos russos. E este livro não tem uma coisa que assusta muito para quem tem essa dificuldade com os desafios formais, mas não, é como ver um filme que tem muitos planos de sequência. Nós não estamos habituados a ver, sei lá, no cinema de Hollywood, não estamos habituados a ver um plano que tenha 20 minutos, não é? Mas quem já viu filmes que têm planos de 20 minutos ou mais sabem que ninguém morre por causa disso, não é? Claro. É um hábito, é uma disponibilidade para
depende de uma coisa que hoje em dia, a verdade, se perdeu muito, que é a capacidade de atenção. E o livro agarra-nos muito, sobretudo na primeira parte, depois a segunda parte é um pouco mais estranha e depois o final realmente é dos finais assim mais memoráveis que eu li nos últimos tempos. Ficam estas pistas para conhecer melhor este livro que, coincidentemente, numa boa coincidência, acaba de ser publicado em Portugal, do recém-anunciado Prémio Nobel da Literatura 2025, Laszlo Krasznahor-Kaj. Muitas pistas de reflexão para conhecer este romance que, como o Pedro dizia, trata da iminência, da possibilidade do apocalipse a vários níveis, portanto não apenas metafórico no que tem a ver com o fim do mundo, tal como o conhecemos, mas também do fim do mundo político, como o conhecemos, do fim das nossas vidas, como as conhecemos, das várias ameaças que nos envolvem e que o autor, como o Pedro também dizia, de forma exemplar e com uma grande mestria, nos propõe numa longa frase de quase 400 páginas.